Meu nome é Dominique Magalhães e eu vou conversar com profissionais do audiovisual para saber como usar a criatividade. Ainda mais agora. Um papo sobre os dias de hoje. Like a live. Assim tá ótimo, tanto para Dom e o Silvio também, a luz dele na lateral, e também ficou ótimo. Tá ótimo. Então, beleza. Então estamos bem, né? Podemos começar quando quiser. Na verdade, a gente já começou, né? Porque aqui é assim, viu, Silvio? É tipo... como se fosse a vida, like a live. Silvio Gonçalves, tudo bem? Oi, Dom, tudo bem? Prazer falar com você. Igualmente, queridão. Essa edição é uma edição especial do canal Like, né? 3 anos de aniversário do canal Like. Eu sou muito feliz pelo convite. E, assim, eu fiquei muito impactada com a sua... É muito grande, é tudo que você fez. Comecei bem jovem. Na faculdade de jornalismo, eu já escrevia para revistas de cinema, eu escrevia para Cinemin, Isaac Asimov Magazine, alguns veículos, porque eu sempre gostei de cinema. E aí eu fazia críticas, matérias sobre assuntos que me interessavam e tal, e fiz crítica de cinema para Cinemin durante muitos anos, para a Rádio MEC. E depois da faculdade de jornalismo, eu nunca fui para a redação, eu nunca me profissionalizei de verdade como jornalista, mas eu continuei trabalhando em áreas afins. Eu fui tradutor durante muito tempo, fazendo tradução literária. Mais de 300 livros, né? Mais de um livro por mês, era meu ganha-pão. Nem dá para contar mais. 300 é o que a gente coloca, mas não dá para... 300 foi onde eu parei de contar. Tinha muitos livros pequenos, tinha livros grandes, autores consagrados, tipo Ian Fleming, Mário Puzo, mas também todo tipo de coisa que aparecia na frente. Eu devia ter além do meu nome, eu devia ter uns 3 pseudônimos para pegar qualquer tipo de coisa que aparecesse. Depois eu fiz uma nova graduação, que foi em cinema. Aí eu já entrei no caminho do que era meu interesse mesmo, que era fazer roteiro para cinema. Um pouco para TV, mas principalmente cinema. Quando foi que você... E se você se recorda da sensação de quando você começou a escrever? Eu tenho um problema, que eu fui um canhoto que foi obrigado a ser destro. Então, escrever era uma coisa que me causava muita dor. Até hoje, se eu pegar uma caneta... História longa. E me causava muita dor escrever. Então, meus cadernos de escola, nossa, eram horríveis, nem eu entendia minha letra, me prejudicou pra caramba na escola. E eu gostava muito de escrever. Então, minhas redações começavam com uma letra linda e terminavam não apenas com uma letra horrível, mas apressava o final da história porque eu não aguentava de dor. Aí, um dia, minha tia me deu de presente estou revelando de novo minha idade aqui, uma máquina de escrever. E me colocou no curso de datilografia. E foi assim, tipo, uma mudança completa. Descobri a Matrix, sabe? Foi uma coisa completamente nova, porque aí eu comecei a escrever loucamente, sem sentir dor. E depois, com o computador... E não parou? Não parei. Uma coisa que eu costumo dizer muito é que quem é escritor apesar. Assim, você vai escrever. É impossível impedir alguém que gosta de escrever de escrever. Você se recorda assim, da sua primeira criação na escrita? Eu participei de uma antologia que eu escrevi, acho que o primeiro conto que eu tomei cuidado de escrever. Assim, escrever na forma de conto mesmo. A primeira coisa que eu fiz publicada foi um conto para a revista Isaac Asimov Magazine, que se chama Ato Contínuo, uma ficção científica. Quando você está escrevendo hoje alguma coisa, demora mais ou menos quanto tempo? Hoje, quando eu escrevo roteiros por encomenda, varia demais. A gente trabalha com vários tratamentos, né? Então, você pode ficar 4, 5 meses trabalhando. Depende se você está trabalhando sozinho ou com parceiro. Quando você recebeu o convite para fazer essa parceria ou trabalhar junto com o canal Like, quando que foi? Qual foi a data? Foi em 2018.
eu estava viajando, aí eu recebi um telefonema de um amigo meu, que é diretor de cinema, que estava trabalhando no Like nessa época, no desenvolvimento do canal, que era o Pablo Uranga. Ele falou: Silvio, olha, tem uma coisa para falar com você, eu acho que vai te interessar, é sobre um canal. Falei: olha, Pablo, eu só volto para casa daqui a 15 dias. Aí ele: não, tá bem, eu te ligo depois. Aí eu achei que aquilo tinha acabado. Aí quando eu cheguei em casa, realmente estava lá o telefonema, ele marcando para... não queria me dizer do que se tratava, era segredo de Estado. E marcou uma reunião na produtora do Marco Altberg. Eu falei: poxa, só para conhecer o Marco Altberg já valeu tudo, então eu vou lá. E o Marco contou para mim o que era a ideia do canal. Aí eu falei para ele: poxa, Marco, eu não sei o que a gente vai acertar aqui agora, mas não sei se eu vou ter tempo, como é que vai ser isso, mas eu te garanto que você já tem um espectador, porque esse é o canal que eu sempre quis assistir na minha vida. Eu sentia falta de algo pequeno, rápido, porque eu pudesse olhar, distrair a cabeça, voltar para fazer o que eu estou fazendo e saber que tinha lá para ver de novo, né? Qual era a sua brincadeira de infância que se remete à sua profissão hoje? Eu adorava brincar com bonequinhos. Assim, Playmobil e coisas. Eu nunca gostei de brincar de carrinhos, nem não era muito fã de esportes, de brincar de bola com outros, tal. Filho único, então eu brincava muito com bonequinhos, inventando histórias. E acho que totalmente se reflete no que eu faço hoje. Eu não brinco mais com bonequinhos. Quando eu escrevo histórias, o bonequinho chega na minha cabeça. Adorei! E daí, para a adolescência, podemos dizer que você começou a escrever sobre esses personagens? Acho que não sobre esses personagens, mas comecei a exercitar essa coisa meio maluca de você inventar personagens na sua cabeça e colocar eles para interagir, né? Por exemplo, quando a gente escreveu o SS Mulheres do Mar, eram 3 mulheres. E eram 3 mulheres com características que eu colocava de pessoas que eu conhecia, de parentes, de amigas, mas também tinha muita característica minha em cada uma delas. E, embora elas fossem muito diferentes de mim, eu sabia colocar um pouquinho de algo que eu me identificasse. E é muito doido, porque quando você coloca os personagens para interagir, eles costumam frequentemente realmente tomar o controle da história, como a gente costuma ouvir. Isso acontece comigo. Às vezes eu estou numa situação de uma história planejada e o personagem quer agir de um modo diferente. Eu descubro ali, enquanto estou escrevendo, o que é que aquele personagem realmente quer dizer ou quer fazer. Uhum. Qual foi o primeiro salário profissional que você considera, cara, esse é meu primeiro trabalho, agora de verdade, agora a brincadeira ficou séria? O primeiro cheque que eu recebi na minha vida foi quando eu publiquei a minha primeira crítica de cinema na revista Cinemim, da antiga editora Ebal. Era muito pouco, e eu me lembro que eu fiquei tentado a guardar o cheque. Guardar o cheque é meu primeiro salário. Mas eu não podia dar esse luxo, não, eu precisava daquele dinheiro. Então, lamento hoje de não ter guardado o cheque. Ou xerocado, qualquer coisa assim, eu não fiz nada disso. Como se dá o seu processo criativo para escrever, né, para o ato de escrever, e se ele mudou na pandemia? Muito pouco mudou na pandemia para mim. Assim, eu sou autônomo desde sempre. Desde depois da faculdade de jornalismo, eu fui ser primeiro revisor, depois tradutor, depois comecei a escrever críticas, romances e desde 2007 escrevo longas profissionalmente. Então era sempre eu e eu mesmo. Mesmo quando eu trabalho com parceiro, a gente sempre trabalhou muito dividindo trabalho e só se encontrando para comparar e juntar. E por acaso, quando aconteceu a pandemia, eu estava há mais de 6 meses dos Estados Unidos, que eu fiquei 1 ano, entre meio de 2019 e meio de 2020, passei longe de casa, aqui nos Estados Unidos, e
O meu parceiro mais recorrente, que é o Bruno Garotti, que é roteirista e diretor, a gente estava escrevendo já à distância. Já estava escrevendo com o Zoom. Então, quando começou a pandemia, nada mudou para mim. Ficou exatamente a mesma coisa. Você gosta de escrever mais em qual hora? Como eu costumo escrever muito em parceria, geralmente é horário comercial mesmo. Mas eu tenho uma atração por escrever coisas mais minhas, mais pessoais. Eu acabo escrevendo mais autorais, assim. Eu acabo escrevendo de madrugada. E aquela ideia que vem no meio de uma festa? Eu não costumo anotar ideias, mas eu fico remoendo elas na cabeça. Eu frequentemente esqueço da ideia. Já me aconteceu de lembrar de uma coisa que eu tinha me ocorrido antes. Mas acontece, ideias podem chegar em qualquer lugar. Principalmente se você já estiver no processo de escrever alguma coisa. O que você pensa do futuro do audiovisual? Desde que o audiovisual começou, né, desde o início do cinema, o audiovisual, ele já várias vezes, ele já teve a morte dele decretada. Quando o cinema se tornou sonoro, vários diretores super estabelecidos, tipo, se não me engano, William Wyler, falaram, acabou. Porque você tinha uma linguagem visual que tinha sido desenvolvida durante mais de 3 décadas, que tinha alcançado o ápice ali no final do cinema silencioso. E muita gente naquela época falou, gente, entrando o som, entrando a voz, entrando diálogos, o cinema vai ficar pobre porque ele vai deixar de ter visual. E ver os filmes do começo dos anos 30, você vê que realmente a câmera fica mais parada, né? O cinema dá ele retrocede um pouquinho na capacidade visual dele, né? Mas ele rapidamente se adequa ao som. Assim, o primeiro filme sonoro do Fritz Lang, o M, o Vampiro do Düsseldorf, você reconhece o assassino pela melodia que ele assobia. E o primeiro filme sonoro do cara. Então, rapidamente o cinema encontrou essa linguagem nova e se acertou. Aí veio televisão, vai matar o cinema. Não, tudo bem, vamos botar telas mais largas, tal. Veio a TV paga. Vai matar o cinema. Para que as pessoas vão ao cinema se em 3 meses não está vendo o mesmo filme da HBO? Continua, o cinema continua. Então, o audiovisual ele sempre vai se reinventando de alguma maneira, né? No momento que a gente está numa crise cultural grande no Brasil e que a produção brasileira não está sendo subvencionada, os profissionais do audiovisual estão recorrendo muito ao streaming. Eu acompanhei o Ricos de Amor, o filme que eu escrevi, que foi, se eu não me engano, o segundo filme lançado brasileiro produzido pela Netflix, e a gente acompanhava a reação dele em vários países. Então, em mais de 50 países, o filme ficou entre os 10 mais assistidos na primeira semana. Essa possibilidade do streaming de abrir, né, os horizontes de forma bem rápida, né, vai fazer um pouquinho de mudança na forma como a gente pensa filmes, como a gente pensa séries, porque a gente não vai pensar mais apenas na classe ABC brasileira. A gente está pensando em um cinema muito universal, num audiovisual muito universal. Então, apesar de todos os problemas que a gente está tendo, eu continuo vendo com muito otimismo o futuro do audiovisual. É tanta identificação que eu estou meio que paralisada aqui. Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada mesmo. Não, obrigado a você, não. Vamos desligar aqui agora? Nem sei se pode desligar, gente? Pode cortar? Foi ótima a conversa. Eu não Silvio? Oi? Parei a gravação.